Vamos conversar sobre um conceito que ressoa nas profundezas da alma: as chamas gêmeas. Quando falamos em chamas gêmeas, estamos tratando de algo muito mais profundo do que as famosas almas gêmeas. Enquanto as almas gêmeas podem ser vistas como aquelas pessoas que entram em nossa vida para nos ensinar, apoiar e nos amar, as chamas gêmeas são algo além, algo que transcende essa simples conexão. Elas são duas metades de uma única alma, divididas no início dos tempos e separadas para que cada uma delas percorra sua própria jornada de evolução. As almas gêmeas podem nos oferecer conforto, uma sensação de familiaridade, quase como se estivéssemos reencontrando alguém que já conhecíamos há muito tempo. No entanto, as chamas gêmeas vão além disso. Elas não apenas trazem um senso de pertencimento, mas despertam uma fome profunda de crescimento espiritual. É como se, ao encontrar sua chama gêmea, você enxergasse o reflexo mais puro de si mesmo, incluindo as partes que talvez tenha negligenciado ou não compreendido plenamente ao longo de sua jornada. Durante múltiplas vidas, essas duas metades evoluem separadamente, cada uma enfrentando suas próprias lutas, aprendendo suas próprias lições, crescendo em diferentes direções. Elas experimentam diferentes aspectos da vida e da existência, até o momento em que estão prontas para se reunirem. Essa reunião não é apenas o encontro de duas pessoas que se amam, mas o reencontro de uma essência única que une todas as dimensões da espiritualidade, do amor e da humanidade. É algo que ultrapassa os limites do que conhecemos como amor romântico. Quando essas duas metades finalmente se reencontram, há uma explosão de luz e entendimento. É como se tudo fizesse sentido de repente. Mas essa união também traz desafios. A chama gêmea espelha nossas sombras, nossas dores, nossos medos mais profundos. Esse relacionamento exige evolução constante, pois o objetivo final não é simplesmente estar juntos, mas elevar a alma a novos patamares espirituais, curando feridas antigas e alcançando a plenitude. Afinal, o amor entre as chamas gêmeas não é apenas terreno, ele é divino. Vamos mergulhar agora no conceito dos escolhidos. Quando falamos de indivíduos predestinados para experiências espirituais únicas, estamos falando daqueles que desde cedo carregam consigo uma sensação de propósito maior. São pessoas que, mesmo sem compreender completamente o que está acontecendo, já sentem em seus corações que foram chamadas para algo extraordinário. Esses escolhidos não passam despercebidos. A profundidade de suas almas é reconhecida tanto por aqueles que os rodeiam, quanto pelo universo espiritual. Desde a infância, muitos dos escolhidos experimentam sensações ou percepções que outros talvez não entendam. Pode ser uma conexão intensa com o espiritual, uma curiosidade que vai além do comum, ou até mesmo uma compreensão inata de coisas que ainda estão além da sua própria experiência de vida. Isso os diferencia. E, enquanto outros podem se sentir perdidos ou vagando sem rumo, os escolhidos sentem, lá no fundo, que há uma missão esperando por eles. Esse senso de propósito espiritual profundo guia suas vidas, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. Agora, quando falamos de chamas gêmeas, essa conexão vai além de uma simples união entre duas pessoas. Para os escolhidos, a reunião com sua chama gêmea não é apenas uma questão de amor ou relacionamento. É um ponto essencial em sua jornada espiritual. É como se o encontro com a chama gêmea fosse a confirmação de que estão trilhando o caminho certo, a chave que desperta ainda mais seu propósito divino. A chama gêmea não vem para completar o escolhido, mas para intensificar seu chamado, sua missão, ajudando-o a alcançar níveis mais altos de consciência e entendimento. Essa conexão entre os escolhidos e o conceito de chamas gêmeas não é uma coincidência, mas sim um reflexo da grandeza do plano espiritual. É como se Deus, em sua sabedoria, colocasse essas almas destinadas a se encontrarem, não para serem salvas ou curadas, mas para que juntas possam cumprir um propósito maior. A jornada dos escolhidos é uma de constante crescimento, de busca pela verdade e pela luz. E ao lado de suas chamas gêmeas, essa jornada se torna ainda mais clara, mais poderosa, permitindo que cumpram aquilo que foram predestinados a realizar. Quando falamos sobre a missão divina das chamas gêmeas, estamos entrando em um território profundo,
onde o amor e o propósito se entrelaçam de maneira divina. As chamas gêmeas não se encontram por acaso. O reencontro delas tem um propósito muito maior do que o simples desejo de estarem juntas. Cada chama foi enviada ao mundo com uma missão individual, um chamado espiritual que elas precisam seguir. Porém, é na união dessas duas almas que o verdadeiro propósito divino se revela. Juntas, elas são capazes de manifestar algo que sozinhas nunca poderiam alcançar. O cumprimento desse propósito espiritual maior é uma jornada de autoconhecimento, cura e serviço. As chamas gêmeas não estão aqui apenas para amar uma à outra, mas para refletir a luz divina no mundo. Elas são instrumentos de transformação, não só em suas próprias vidas, mas também na vida daqueles ao seu redor. Essa união desperta uma força que transcende o individual, e o impacto que elas causam se espalha como ondas em um lago tranquilo. Ao se unirem, elas tornam-se faróis de luz, guias espirituais para aqueles que também buscam sentido e propósito. O que é importante entender é que a união das chamas gêmeas não é fácil. Ela exige sacrifício, crescimento e, muitas vezes, a superação de grandes desafios. Esses obstáculos fazem parte da missão. Eles fortalecem o vínculo e preparam o caminho para o cumprimento do plano maior. A chama gêmea não é alguém que vem para resolver todos os problemas, mas sim aquela que caminha ao seu lado, espelhando suas maiores sombras e também suas maiores virtudes, para que ambos possam crescer espiritualmente e cumprir o que Deus os chamou a fazer. Essa missão divina não pode ser realizada separadamente. É por isso que a união das chamas gêmeas é tão essencial. O poder que elas liberam juntas é único e sagrado. Não é apenas sobre o que podem conquistar no plano físico, mas sobre a transformação espiritual que provocam ao redor. Elas são peças fundamentais no plano divino de Deus, trazendo cura, amor e elevação ao mundo. Unidas, cumprem um propósito que vai além de si mesmas, revelando o verdadeiro significado do amor divino. A jornada das chamas gêmeas é, sem dúvida, uma das mais belas e intensas no caminho espiritual, mas também está repleta de desafios que testam a força de ambas as almas. Um dos maiores desafios é resistir às tentações e às influências negativas que surgem ao longo do caminho. Quando duas almas tão poderosas se encontram, as forças que desejam afastá-las se tornam igualmente intensas. As tentações podem se manifestar de diversas formas: ego, medo, dúvida ou até mesmo o desejo de seguir caminhos mais fáceis, que parecem prometer alívio imediato, mas que, na verdade, desviam da verdadeira missão. É nesse momento que a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo se tornam indispensáveis. As chamas gêmeas precisam se lembrar de que sua jornada não é apenas uma escolha pessoal, mas uma missão divina. Se tentarem enfrentar os desafios por conta própria, é fácil se perder no caos das emoções humanas. No entanto, quando buscam refúgio e força na palavra de Deus, encontram o caminho de volta para o propósito que as une. O Espírito Santo age como guia, iluminando o coração e a mente para que possam distinguir a verdade das ilusões e manterem-se firmes no amor e na fé. Além da resistência às tentações externas, há uma necessidade profunda de alinhamento espiritual, prático e emocional entre as chamas gêmeas. O relacionamento entre elas não é apenas um encontro de corações, mas uma união de almas que precisa estar em harmonia em todos os níveis. Espiritualmente, ambas devem buscar crescer juntas, meditando, orando e mantendo a conexão com o divino. No plano prático, é importante que suas vidas estejam em sintonia, trabalhando lado a lado para cumprir o propósito maior que lhes foi confiado. Emocionalmente, precisam aprender a lidar com as próprias feridas, superando as dores do passado e apoiando-se mutuamente em momentos de fraqueza. O alinhamento entre esses três aspectos, espiritual, prático e emocional, é essencial para que a missão das chamas gêmeas se concretize. Sem essa harmonia, a jornada pode se tornar confusa e desgastante. Mas quando estão unidas, guiadas pela fé e alinhadas com o propósito de Deus, elas se tornam imbatíveis. Cada desafio que enfrentam juntos não é um obstáculo, mas uma oportunidade de fortalecimento, uma chance de provar que o amor verdadeiro, quando guiado pelo divino, é capaz de superar qualquer dificuldade.
A confirmação da união com a sua chama gêmea é um processo que vai além da simples percepção humana. É algo que se manifesta de várias maneiras, tanto internamente quanto externamente, e também espiritualmente. Os sinais internos são os primeiros a aparecer. Quando você encontra sua chama gêmea, há uma sensação de paz profunda que invade o seu ser, como se de repente todas as peças que estavam fora de lugar finalmente se encaixassem. É uma conexão espiritual tão forte que transcende qualquer compreensão lógica. Mesmo em meio aos desafios, você sente essa calma, como se soubesse que, independentemente do que aconteça, aquela pessoa foi destinada a caminhar ao seu lado. Além dessa paz interior, há também os sinais externos, que se manifestam de forma visível na vida cotidiana. As chamas gêmeas começam a alinhar seus comportamentos, suas escolhas e até seus caminhos de vida. É como se, sem esforço, tudo ao redor começasse a convergir para que essa união se fortaleça. Além disso, terceiros podem, muitas vezes, reconhecer essa conexão antes mesmo de vocês. Pessoas próximas, amigos ou até mesmo estranhos começam a notar algo especial entre vocês, e essas confirmações externas atuam como lembretes de que a união está sendo reconhecida pelo mundo à sua volta. Por fim, há os sinais espirituais, que trazem a confirmação mais clara de que essa união está no caminho certo. Sonhos e visões frequentemente surgem como mensagens do divino, oferecendo pistas e orientações sobre o futuro da relação. Não é incomum que as chamas gêmeas tenham sonhos semelhantes, ou compartilhem visões que as conectem ainda mais. Palavras proféticas, seja através de leituras bíblicas, conselhos espirituais ou até mesmo mensagens recebidas de fontes inesperadas, surgem para confirmar que essa jornada é abençoada e que o propósito divino está sendo cumprido. São como pequenas janelas que Deus abre, permitindo que as chamas vejam o plano maior que está sendo traçado para elas. Esses sinais, quando juntos, oferecem uma confirmação completa de que a união com a chama gêmea não é fruto do acaso, mas sim parte de um plano divino maior. Eles reforçam a fé e a confiança no processo, mesmo quando os desafios surgem. A paz interna, os comportamentos alinhados e as mensagens espirituais são os três pilares que sustentam essa certeza, dando à união uma base sólida e inabalável, guiada pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. A oração tem um papel fundamental na vida de qualquer pessoa que busca compreender a vontade de Deus, mas para as chamas gêmeas, ela se torna ainda mais crucial. A jornada dessas almas é repleta de desafios, e sem a orientação divina, é fácil perder o rumo ou ser influenciado por emoções passageiras. A oração é como uma bússola espiritual, permitindo que as chamas gêmeas se mantenham alinhadas com o propósito maior que Deus designou para elas. Ao orar, não apenas pedimos direção, mas abrimos nosso coração para ouvir a voz de Deus, que fala nas profundezas da alma, trazendo paz, clareza e sabedoria. Discernir a vontade de Deus não é algo que acontece de forma automática. É necessário tempo e entrega. A oração nos coloca em uma posição de humildade, onde reconhecemos que, por mais que nossos desejos e emoções sejam fortes, a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Através da oração, buscamos a confirmação de que a união com a chama gêmea não é apenas um desejo humano, mas parte de um plano divino. A confiança que surge quando se tem essa confirmação é inabalável. Sabemos que Deus está guiando cada passo, e isso traz segurança, mesmo em momentos de incerteza. Para muitos, a oração é apenas o começo desse processo de busca por respostas divinas. O jejum e as vigílias de oração são práticas que intensificam essa busca, levando o espírito a um estado mais elevado de conexão com Deus. Quando jejuamos, nos desprendemos das distrações e limitações do corpo físico, permitindo que nossa alma se aproxime mais do divino. Durante as vigílias, entregamos nosso tempo e energia ao Senhor, permanecendo em oração constante como uma forma de demonstrar nossa fé e nossa dependência total de sua orientação. Esses momentos de entrega são muitas vezes os mais reveladores, quando recebemos visões, sinais ou palavras que confirmam o que Deus quer para nós. A importância dessas práticas está no fato de que elas nos ajudam a perceber que não estamos sozinhos nessa jornada.
Deus está sempre presente, pronto para nos guiar, mas é através da oração, do jejum e das vigílias que mostramos nossa disposição de ouvir e seguir sua vontade. Para as chamas gêmeas, essa orientação é essencial, pois o caminho que trilham não é apenas de amor entre si, mas de serviço ao propósito divino. E quanto mais se aproximam de Deus, mais claras ficam as respostas, fortalecendo o vínculo e a missão que Ele confiou a elas. O alinhamento entre chamas gêmeas é algo que vai muito além do simples afeto ou atração. Para que a união floresça verdadeiramente, é necessário que haja uma harmonia espiritual profunda. Essa harmonia é construída sobre a busca contínua por crescimento e conexão com Deus. Quando as duas almas estão espiritualmente alinhadas, elas compartilham não só da mesma fé, mas também de uma visão de vida que as mantém focadas no propósito divino que Deus traçou para elas. É como se, ao orarem juntas, seus espíritos se unissem de uma forma que as palavras sozinhas não conseguiriam expressar. A sintonia espiritual entre elas cria uma base sólida para superar desafios e fortalecer o amor entre ambas. Mas a jornada das chamas gêmeas não se limita ao plano espiritual. No lado prático da vida, elas também precisam encontrar uma complementaridade em habilidades e talentos. Cada uma delas foi abençoada com dons únicos que, quando colocados lado a lado, se complementam perfeitamente. Onde uma pode ter uma habilidade mais voltada para a liderança, a outra pode ser mais dedicada aos detalhes e à organização. Assim, juntas, formam uma equipe completa, onde suas habilidades individuais se tornam mais poderosas, porque estão trabalhando em harmonia. Não há competição ou disputa, mas sim um reconhecimento mútuo de que cada uma foi equipada por Deus para trazer algo especial à mesa. No campo emocional, a chave do relacionamento entre as chamas gêmeas é o amor ágape. Esse tipo de amor, que é incondicional e sacrificial, vai além das emoções passageiras e dos altos e baixos da vida cotidiana. Ele é o reflexo do amor que Deus tem por nós e se torna a base do relacionamento. Quando as chamas gêmeas vivem esse amor, elas entendem que o foco não é apenas na satisfação pessoal, mas no serviço mútuo e na edificação uma da outra. Elas estão dispostas a perdoar, a se sacrificar e a colocar o bem-estar espiritual e emocional da outra em primeiro lugar, porque reconhecem que seu relacionamento é parte de um propósito maior. Esse alinhamento espiritual, prático e emocional cria uma união que é verdadeiramente abençoada. Não se trata de perfeição, mas de caminhar juntas na mesma direção, com um entendimento profundo de que cada passo, cada desafio e cada vitória faz parte do plano de Deus. Ao viverem essa harmonia em todos os aspectos da vida, as chamas gêmeas se tornam não apenas parceiras de vida, mas também agentes de transformação, refletindo a luz divina em tudo o que fazem. E é esse equilíbrio entre o espírito, a prática e as emoções que sustenta a jornada delas, rumo ao cumprimento de sua missão. O conceito de jugo desigual é uma advertência clara nas Escrituras e nos oferece um profundo entendimento sobre a importância do alinhamento espiritual em qualquer união. Quando falamos de jugo desigual, nos referimos à união de duas pessoas que não compartilham a mesma fé, valores ou visão de vida. No contexto das chamas gêmeas e, em geral, de relacionamentos espirituais, essa advertência se torna ainda mais essencial. Deus nos alerta sobre os perigos de nos unirmos a alguém que caminha em uma direção diferente da nossa, pois, quando dois corações estão desalinhados espiritualmente, o fardo que carregam juntos se torna muito mais pesado. Essa advertência não é apenas sobre diferenças de crença, mas sobre o impacto que uma união desalinhada pode ter em nossa jornada com Deus. Quando um casal não compartilha da mesma visão espiritual, eles enfrentam desafios que vão além do normal. As prioridades começam a divergir, as decisões importantes ficam sem uma base comum, e o apoio mútuo se torna difícil. Enquanto um está focado em seguir o caminho de Deus, o outro pode estar trilhando uma direção contrária. Isso cria uma tensão constante, onde um sempre sente que está carregando o peso sozinho, sem o suporte necessário para avançar espiritualmente. O compartilhamento de valores é fundamental para que qualquer união floresça. Quando duas pessoas compartilham os mesmos princípios e a mesma visão de vida, suas almas se alinham naturalmente. Não quer dizer que serão sempre iguais em tudo, mas significa que nas questões fundamentais,
estão de acordo. Isso permite que o casal caminhe lado a lado, enfrentando os desafios da vida com uma base sólida. Em vez de se distraírem com conflitos desnecessários, eles podem se concentrar em crescer juntos, edificando um ao outro na fé e construindo uma vida que reflete os valores divinos. Por isso é tão importante que as chamas gêmeas ou qualquer casal que busque viver de acordo com o plano de Deus estejam em alinhamento espiritual. A união não se trata apenas de compatibilidade emocional ou física, mas de uma conexão profunda que vai além do visível. Quando os valores são compartilhados, quando a visão de vida é a mesma, a jornada se torna muito mais leve e gratificante. A vida a dois, então, passa a ser um reflexo do amor e da unidade que Deus deseja para nós. E é nesse tipo de união, alinhada com o propósito divino, que o verdadeiro crescimento e a realização podem acontecer. Os testemunhos de casais de chamas gêmeas são verdadeiros testemunhos da grandiosidade do plano divino para a união e crescimento espiritual. Muitas histórias nos mostram como essas uniões não apenas fortalecem o amor entre duas pessoas, mas também cumprem propósitos divinos maiores. Um exemplo notável é o de casal Geis e casal Ito, cujas vidas estavam separadas por desafios e experiências distintas antes de se encontrarem. Após a união, ambos passaram a trabalhar em conjunto para promover a justiça social e a educação espiritual, realizando uma missão que transcendeu suas próprias vidas e impactou a comunidade ao redor de maneira significativa. Esses casais frequentemente relatam experiências de transformação profunda e crescimento espiritual conjunto. Eles falam sobre como a presença de sua chama gêmea os ajudou a superar desafios pessoais e espirituais, permitindo-lhes viver de acordo com o propósito maior de Deus. Seus testemunhos revelam como a união das chamas gêmeas não é apenas uma questão de encontrar o amor, mas de encontrar uma parceria divina que fortalece o cumprimento de suas vocações. A harmonia entre eles não apenas proporciona um relacionamento pessoal gratificante, mas também os equipa para enfrentar desafios e alcançar metas espirituais que antes pareciam inatingíveis. A importância dessas histórias está na prova viva de que as uniões de chamas gêmeas têm o poder de refletir a luz de Deus no mundo. Esses casais não apenas compartilham seu amor um pelo outro, mas também se tornam exemplos de como viver uma vida alinhada com a vontade divina. Através de suas ações e testemunhos, eles mostram que a verdadeira realização vem de cumprir o propósito maior que Deus estabeleceu para suas vidas, e que, unidos, são capazes de manifestar o amor e a missão divina de maneira que individualmente não poderiam alcançar. A busca pela chama gêmea é uma jornada repleta de bênçãos e desafios, e é vital estar consciente das tentações e pressões que podem surgir ao longo do caminho. Um dos maiores desafios é a pressão social para casar rapidamente. Em um mundo onde o tempo parece acelerar e as expectativas podem ser implacáveis, a pressão para encontrar alguém e formalizar um relacionamento pode ser esmagadora. Muitas vezes, somos confrontados com perguntas indesejadas e comparações com os outros, criando uma sensação de urgência que pode desviar nossa atenção do que realmente importa. No entanto, é essencial lembrar que a busca pela chama gêmea deve ser guiada pela orientação divina e não pelos prazos sociais ou expectativas externas. Outro desafio significativo é a tentação de comprometer valores e princípios. Em um desejo de encontrar e se conectar com a chama gêmea, pode haver a tentação de abrir mão de alguns valores pessoais ou de aceitar padrões que não alinham com a visão espiritual desejada. Compromissos apressados ou relações que não respeitam a integridade espiritual podem parecer promissores no curto prazo, mas geralmente conduzem a um caminho de desilusão e dor. Manter-se firme em seus princípios e buscar um relacionamento que ressoe com a verdade e os valores divinos é essencial para garantir que a união seja verdadeiramente abençoada e significativa. A paciência e a confiança no tempo de Deus são fundamentais para superar esses desafios. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e confiar que Ele está trabalhando nos bastidores para trazer a chama gêmea para a sua vida no momento certo é uma prova de fé. Embora possa haver momentos de frustração e dúvida, é importante lembrar que o tempo de Deus não é apenas o melhor, mas o mais perfeito.
Cada passo dado, cada oração feita e cada desafio enfrentado é parte do processo que nos prepara para receber o que Deus tem reservado. Portanto, ao enfrentar a pressão social e a tentação de comprometer princípios, mantenha-se firme na confiança de que Deus está no controle. A paciência não é uma espera passiva, mas uma confiança ativa em que o Senhor está preparando o melhor para você. As bênçãos que virão serão muito mais significativas quando você permanecer fiel ao seu propósito e esperar pela união com a chama gêmea que está alinhada com o plano divino. A jornada, embora desafiadora, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E no final, a realização espiritual e emocional que você encontrará será incomparável. Preparar-se para o encontro com a chama gêmea é uma jornada de transformação pessoal que envolve crescimento em várias dimensões: espiritual, emocional e física. Este processo não é apenas sobre estar pronto para receber alguém especial, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. O crescimento espiritual é fundamental, pois fortalece a conexão com Deus e prepara o coração para reconhecer e acolher a chama gêmea quando ela chegar. Dedicar tempo à oração, ao estudo das Escrituras e à meditação permite que você desenvolva uma intimidade mais profunda com o Senhor, alinhando seus desejos e intenções com o propósito divino. O crescimento emocional também desempenha um papel crucial. Antes de encontrar a chama gêmea, é essencial trabalhar nas próprias feridas e inseguranças. O autoconhecimento e a cura emocional preparam o indivíduo para um relacionamento saudável e equilibrado. Ao enfrentar e resolver questões emocionais, você se torna mais capaz de oferecer amor incondicional e apoio verdadeiro à sua chama gêmea. Esse trabalho interno cria uma base sólida, permitindo que ambos possam crescer juntos, sem a carga das feridas passadas atrapalhar a nova jornada. Além disso, o crescimento físico não deve ser negligenciado. Manter-se saudável e cuidar do próprio corpo são aspectos importantes que contribuem para o bem-estar geral. A saúde física impacta a energia e a disposição, e estar em boa forma permite que você se sinta melhor e mais confiante. O autocuidado é uma expressão de respeito por si mesmo e pelo propósito que Deus tem para você. Ao cuidar de seu corpo, você está também se preparando para oferecer o melhor de si no relacionamento, demonstrando que está pronto para compartilhar sua vida de forma equilibrada e saudável. Finalmente, o fortalecimento do relacionamento com Deus é o alicerce que sustenta toda a preparação. Buscar a orientação divina, manter uma comunicação constante através da oração e confiar nos planos de Deus para a sua vida são aspectos fundamentais dessa preparação. Um relacionamento forte com Deus não só orienta suas decisões e ações, mas também oferece a paz e a certeza necessárias para enfrentar a jornada com confiança. Assim, ao se preparar para o encontro com sua chama gêmea, você está realmente se preparando para viver um relacionamento que honra a Deus e reflete seu amor e propósito para ambos. É nessa base sólida que a união pode prosperar e florescer de acordo com o plano divino. A chama gêmea desempenha um papel profundamente revelador na vida de quem a encontra, funcionando como um verdadeiro espelho divino. Ao se conectar com a chama gêmea, você está diante de um reflexo intenso das partes mais profundas de si mesmo. Essa relação não é apenas um vínculo de amor, mas um espelho que revela bloqueios internos e áreas que precisam de cura. Muitas vezes, o que inicialmente pode parecer uma fonte de conflito ou desafio é, na verdade, uma oportunidade de ver e confrontar aspectos ocultos de nossa própria alma. A chama gêmea, através de suas reações e comportamentos, reflete as feridas e inseguranças que ainda precisam ser tratadas e curadas. Esse espelhamento pode ser desconfortável, mas é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Quando você percebe suas próprias fraquezas e limitações através da interação com a chama gêmea, é um convite divino para a cura. Essas revelações não devem ser vistas como condenações, mas como oportunidades para buscar a cura e a transformação que Deus deseja para você. Ao confrontar esses bloqueios internos, você começa um processo de libertação, permitindo que a verdadeira essência do amor e da conexão divinos se manifeste plenamente. A autoaceitação e o amor próprio são fundamentais nesse processo.
Reconhecer e aceitar nossas imperfeições é um passo crucial para o crescimento. Quando você se vê com compaixão e compreensão, é mais fácil aceitar as partes que ainda estão em processo de cura. A chama gêmea nos ensina que o amor começa dentro de nós, e ao praticar a autoaceitação, você cria um espaço para que esse amor se expanda e se reflita no relacionamento. O amor próprio não é apenas sobre aceitar o que somos, mas sobre reconhecer nossa dignidade e valor aos olhos de Deus. Portanto, o papel da chama gêmea como espelho divino é um aspecto profundamente espiritual e transformador da jornada de relacionamento. Através dessa conexão, você é chamado a olhar para dentro e a trabalhar nas áreas que precisam de atenção e cura. É um processo que exige coragem e paciência, mas que, ao final, leva a uma transformação significativa. Ao abraçar a autoaceitação e cultivar o amor próprio, você se prepara para uma união mais saudável e harmoniosa, que não só beneficia a você e a sua chama gêmea, mas também reflete o amor e a luz divinos para o mundo ao seu redor. A jornada interna de crescimento e cura é uma parte essencial do caminho que trilhamos para alcançar a plenitude em nossas vidas, especialmente quando buscamos a união com a chama gêmea. Esse processo exige um foco constante no desenvolvimento pessoal e espiritual. Para que possamos estar verdadeiramente preparados para um relacionamento que honre a Deus e nos complete, é necessário trabalhar continuamente em nosso próprio crescimento. Isso envolve não apenas a expansão de nosso conhecimento e habilidades, mas também o aprimoramento de nossa espiritualidade. Ao investir tempo em oração, meditação e estudo das Escrituras, nos aprofundamos em nosso entendimento da vontade divina e nos fortalecemos para enfrentar os desafios que surgem em nossa jornada. Esse desenvolvimento pessoal e espiritual é acompanhado por um processo de liberação do controle. Muitas vezes, a necessidade de controlar todos os aspectos de nossas vidas pode criar barreiras para o crescimento. Devemos aprender a confiar no processo divino e reconhecer que, embora possamos fazer nossa parte, o resultado final está nas mãos de Deus. A liberação do controle é um ato de fé que nos permite entregar nossas preocupações e ansiedades ao Senhor, confiando que Ele está guiando cada passo de nossa jornada. Isso não significa que devemos ser passivos, mas que devemos confiar que, mesmo nos momentos de incerteza, Deus está trabalhando em nosso favor. Enquanto trabalhamos no crescimento e na liberação do controle, também é crucial cultivar a paciência. A jornada de crescimento e cura não acontece da noite para o dia. Ela é um processo gradual que exige tempo e perseverança. A paciência nos permite aceitar as mudanças e os desafios como oportunidades de aprendizado e transformação. Ao praticar a paciência, desenvolvemos uma atitude de abertura e aceitação em relação ao que Deus está fazendo em nossas vidas. Essa confiança no tempo divino nos ajuda a manter a calma e a esperança, mesmo quando os resultados não são imediatos. A jornada interna de crescimento e cura é um testemunho da fidelidade e da graça de Deus em nossas vidas. À medida que nos empenhamos no desenvolvimento pessoal e espiritual e aprendemos a liberar o controle, nos aproximamos mais de nosso verdadeiro propósito. A confiança no processo divino não apenas nos prepara para uma união harmoniosa com nossa chama gêmea, mas também nos transforma em pessoas mais completas e alinhadas com o plano de Deus. É um caminho de fé e perseverança que, ao final, nos conduz a uma vida de plenitude e realização, refletindo o amor e a sabedoria divinos que Deus tem para cada um de nós. A unicidade da conexão entre chamas gêmeas é uma das mais fascinantes e profundas expressões do plano divino para nossas vidas. Ao explorar esse conceito, é fundamental compreender que nem todos têm uma chama gêmea. Essa conexão é um presente raro e especial, designado por Deus para aqueles que foram escolhidos para trilhar um caminho único juntos. Enquanto muitos de nós experimentamos diversas conexões espirituais ao longo da vida, a união com a chama gêmea é uma experiência singular, marcada por um profundo alinhamento de almas e uma missão compartilhada que vai além do comum. A diferença entre chamas gêmeas e outras conexões espirituais é igualmente importante de se reconhecer. Embora possamos encontrar relacionamentos significativos e enriquecedores com amigos,
mentores e até mesmo com outras almas que cruzam nosso caminho, a conexão com uma chama gêmea possui uma profundidade e um propósito distintos. As chamas gêmeas são descritas como duas metades de uma mesma alma, que se reúnem para completar e elevar uma a outra em uma jornada de crescimento espiritual e pessoal. Essa conexão transcende o simples companheirismo ou amizade, levando a uma parceria que reflete o amor divino e o propósito espiritual mais elevado. Enquanto outras conexões espirituais podem ser profundas e transformadoras, elas não compartilham a mesma essência e o mesmo grau de intimidade que uma relação com a chama gêmea. As conexões espirituais diversas servem a propósitos diferentes em nossa jornada, oferecendo apoio, orientação e amor. Contudo, a chama gêmea é uma parte do plano divino que vai além dessas experiências, trazendo um nível de compreensão e propósito que é único e insubstituível. É uma relação que exige um reconhecimento profundo das verdades espirituais e um compromisso com o crescimento mútuo e o serviço à missão divina. Portanto, entender a unicidade da conexão entre chamas gêmeas é essencial para apreciar a magnitude e a beleza desse tipo especial de relacionamento. Ao reconhecer que essa união é um presente raro e sagrado, podemos valorizar a profundidade e a importância do nosso vínculo com nossa chama gêmea, quando ela surge. Esse entendimento nos ajuda a ver essas conexões como um reflexo do amor divino e a compreender que, embora outras relações também sejam valiosas, a conexão com a chama gêmea é um aspecto singular e fundamental do nosso caminho espiritual. A manifestação do amor verdadeiro é uma jornada que começa no coração e na alma de cada um de nós. Reconhecer que o amor vem de dentro é fundamental para compreender a verdadeira essência do amor. O amor verdadeiro não se origina apenas das ações ou palavras que compartilhamos com os outros, mas é uma expressão do que carregamos em nosso interior. É uma compreensão de que o amor é um reflexo da nossa relação com Deus e de como nos vemos a nós mesmos. Quando cultivamos um amor genuíno dentro de nós, esse amor se manifesta naturalmente em nossas interações e relacionamentos. O cultivo do amor próprio é um aspecto essencial dessa jornada. Para que possamos amar verdadeiramente os outros, devemos primeiro aprender a nos amar e a nos respeitar. O amor próprio não é uma questão de egoísmo, mas de reconhecer e valorizar a dignidade e o valor que Deus nos deu. É sobre cuidar de nós mesmos, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Isso significa dedicar tempo para o autocuidado, fazer escolhas que promovam nosso bem-estar e tratar a nós mesmos com a mesma bondade e compaixão que estendemos aos outros. O autocuidado é uma prática e espiritual que alimenta o amor próprio. Envolve criar espaços em nossas vidas para descanso, reflexão e crescimento. Ao cuidar de nosso corpo, mente e espírito, estamos honrando a criação divina que somos. Isso inclui práticas diárias como a oração, a meditação e a manutenção de uma saúde equilibrada, bem como a capacidade de dizer não quando necessário para proteger nossa paz interior. O autocuidado é uma maneira de expressar o amor por si mesmo e criar uma base sólida a partir da qual o amor verdadeiro pode fluir. Assim, a manifestação do amor verdadeiro é um reflexo direto do amor que nutrimos dentro de nós. Ao reconhecer que o amor começa com o autocuidado e o amor próprio, entendemos que ele não é apenas uma emoção, mas uma prática diária e um compromisso com o nosso bem-estar espiritual e emocional. É através dessa conexão interna e do cuidado constante que o amor verdadeiro se torna visível em nossas vidas e relacionamentos, refletindo a luz e a graça de Deus para o mundo ao nosso redor. Em última análise, o amor verdadeiro é uma expressão da nossa caminhada com Deus, e ao cultivá-lo em nós mesmos, somos capazes de compartilhá-lo de maneira autêntica e significativa com os outros. A entrega a Deus e confiança no processo são pilares fundamentais para quem busca viver de acordo com a vontade divina e encontrar a plenitude em sua jornada. A entrega a Deus não é apenas uma ação momentânea, mas um compromisso contínuo de confiar no plano divino e deixar que Ele guie nossas decisões e passos. Esse ato de entrega é uma expressão de fé,
um reconhecimento de que Deus tem um propósito maior para nossas vidas, que muitas vezes vai além do que podemos compreender. Ao entregar nossas preocupações e desejos a Deus, permitimos que sua vontade prevaleça, confiando que Ele nos direcionará para o que é melhor. Manter o foco espiritual é essencial para sustentar essa entrega. Em um mundo repleto de distrações e pressões externas, é fácil se desviar do caminho espiritual que buscamos. O foco espiritual envolve dedicar tempo para a oração, a meditação e o estudo das Escrituras, garantindo que nossa conexão com Deus permaneça forte e clara. Esse foco nos ajuda a lembrar que nossa jornada não é apenas sobre nossos próprios esforços, mas sobre como Deus está trabalhando em nossas vidas. Manter o foco espiritual é um ato de disciplina e devoção que fortalece nossa capacidade de seguir a orientação divina. A confiança na orientação divina ao longo da jornada é uma prática que exige paciência e coragem. Muitas vezes o caminho que Deus nos leva pode não ser o mais fácil ou o mais rápido, mas é sempre o melhor para o nosso crescimento e propósito. Confiança significa acreditar que, mesmo quando os sinais não são claros ou os desafios parecem insuperáveis, Deus está no controle e nos guiando com amor e sabedoria. Ao confiar na orientação divina, aceitamos que o processo pode ter suas dificuldades, mas que cada passo é parte do plano maior que Deus tem para nós. Finalmente, a entrega a Deus e a confiança no processo são expressões de um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. Eles refletem uma fé que vai além das circunstâncias imediatas e se apoia na certeza de que Deus está sempre conosco. Ao manter nosso foco espiritual e confiar na orientação divina, abrimos nossos corações para receber a paz e a clareza necessárias para avançar com confiança em nossa jornada. Essa entrega e confiança não apenas nos ajudam a enfrentar os desafios com coragem, mas também nos aproximam do propósito divino que Deus tem para cada um de nós, revelando a sua presença e amor em cada passo do caminho. Muito obrigado por estarem aqui e que a luz divina continue a brilhar em seus caminhos. Amém.